Olá, meu nome é Fábio Marçal, professor de português. Nós vamos ver agora a prova da EPICAR, realizada em 2017 com a admissão 2018. Bom, já pressuponho que você já tenha lido o texto. Vamos começar então respondendo as perguntas. Pergunta de número 1 tem o seguinte enunciado. Da leitura global do texto, só não é correto afirmar que a literatura, é um texto que fala sobre literatura. Letra A. Dá ao homem condições de autoconhecimento por meio de perguntas aparentemente frágeis e vagas. Lá no texto você vai observar um trecho que fala o seguinte: vivemos em um mundo dominado pelas respostas enfáticas e poderosas, enquanto a literatura se limita a gaguejar perguntas frágeis e vagas. Então, segundo o texto, a literatura tem essa característica. Claro que ele vai defender uma outra questão, uma outra hipótese, mas, segundo o texto, pode-se afirmar isso. Letra B. Coloca o homem em contato com sua verdade mais profunda e aterrorizante. Um trecho do texto diz o seguinte: ela lança o sujeito de volta para dentro de si e o leva a encarar o horror, as crueldades, a imensa instabilidade e o igualmente imenso vazio que carregamos em nosso espírito. Então, corrobora a letra B com o sentido do texto. Letra C. Deve desequilibrar o leitor, roubando-lhe a certeza e instaurando a desconfiança. No texto há o seguinte trecho: tanto quanto é vista como distração, quanto quando é vista como objeto de estudos, a literatura perde o principal, seu poder de interrogar, interferir e desestabilizar a existência. É justamente o que diz a letra C. Letra D. Atinge a todos, desmascarando suas mentiras, fragilidades e arrogâncias. Essas palavras mentiras, fragilidades e arrogâncias, elas não são encontradas no texto. Pode-se até pressupor realmente, atinge a todos, só que não enfatiza essas três palavras. Então, o que o texto não diz é justamente as palavras que se encontram na letra D. Vamos agora para a questão número 2, que diz o seguinte: na afirmativa, mas ela apenas parece inútil, ela se refere à literatura? O advérbio apenas e o verbo parece reiteram um juízo de valor do autor sobre a importância da literatura, que para ele, para o autor, letra A, é um entretenimento para a beira de piscinas e para as salas de espera dos aeroportos? Até diz isso no texto, mas diz como um pensamento geral, da população em geral, não dele, não do autor. Letra B. Conserva um poder que não é de mais ninguém, com sua capacidade de lançar o sujeito de volta para dentro de si. No texto a gente encontra o seguinte trecho: contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é o de mais ninguém. Outro trecho: a literatura não tem o poder dos mísseis, dos exércitos e das grandes redes de informação. Seu poder é limitado, é subjetivo, ao lançá-lo para dentro e não para fora. Justamente, letra B tem essa opção correta, segundo o texto, que embasa justamente lançar o sujeito para dentro de si. Resposta, então, podemos marcar letra B. Por que não é letra C nem letra D? Letra C. É uma especialidade destinada ao gozo dos pesquisadores e dos doutores. Quando ele fala essa palavra, uma especialidade destinada, ele está dizendo que a literatura é feita especificamente para pesquisadores e doutores. Como não é. Tem vários outros fins. Letra D. Caminha na contramão do contemporâneo, se contraindo enquanto o mundo expande. Na verdade, este é um pensamento que o autor traz, só que não que ele concorda, não que ele pensa isso, mas também que a população acaba pensando que a literatura é uma coisa antiga, uma coisa passada, uma coisa que não serve mais para o mundo atual. O mundo se expande e a literatura se contrai. Na verdade, não é o pensamento dele. Resposta, então, letra B. Vamos agora para a questão número 3, uma questão bem simples. Assinale a opção em que não se percebe uma ideia adversativa. Adversativa quer dizer uma ideia de contrariedade, oposição, caracterizada pelas conjunções coordenativas adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, até um e também, um e com uma ideia de mais e porém. Letra A. Contudo, se já tem o contudo, então, caracteristicamente, já existe uma ideia adversativa. Contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é de mais ninguém. Letra B. Ela lança o sujeito de volta para dentro de si e o leva a encarar o horror, as crueldades. Conjunção que pode ter uma ideia adversativa é a conjunção e. Vamos ver se ela passa a ideia de adversidade ou de adição. Ela lança o sujeito de volta para dentro de si, mas o leva a encarar o horror, as crueldades.
Será que tem sentido essa ideia de oposição de ideias? Leva o sujeito para dentro de si, mas o leva a encarar o horror e crueldade. Na verdade, como leva para dentro de si, ela leva a encarar suas crueldades e seu horror. Logo, é uma ideia de adição. Ela lança o sujeito de volta para dentro de si, além disso, o leva a encarar o horror, as crueldades. Logo, essa opção que apresenta a conjunção e não se percebe uma ideia adversativa, mas uma ideia aditiva. Resposta, letra B, porque é uma adição de ideias, uma ideia que complementa a outra, que se adiciona a outra. Letra C, que escândalos, que estragos, mas também que descobertas e que surpresas ela pode deflagrar. Então, realmente aqui, o mais também fazendo uma posição entre escândalos e estragos com surpresas e descobertas. Então, oposição de ideias caracterizada pela conjunção, pela locução mais também. Letra D. Vivemos imersos em um grande mar que chamamos de realidade, mas que a literatura desmascara isso, não passa de ilusão. Também a ideia do mais, na verdade, o mais, contradizendo duas ideias. Imerso em um grande mar que chamamos de realidade, mas que não passa de ilusão. Resposta, então, letra B. Questão de número 4. Assinale a figura de linguagem que traz a substituição de um nome por outro, em virtude de haver entre eles uma relação metonímica. Metonímia, a gente sabe que é aquela figura de linguagem que substitui uma palavra por outra quando tem alguma relação de proximidade. Causa pelo efeito, autor pela obra, concreto pelo abstrato e vice-versa, continente pelo conteúdo. Letra A. Ao lançá-la para dentro e não para fora, ela se infiltra como um veneno. Isso como veneno é uma comparação, não metonímia. A literatura contrai, pedindo que paremos para um mergulho sem resultados. Aqui há metáforas. A literatura contrai, paremos para um mergulho. Letra C. Vivemos imersos em um grande mar que chamamos de realidade. Também uma metáfora, esse grande mar pela existência. Letra D. Leia Dostoiévski, leia Kafka, leia Pessoa, leia Clarice. Aqui, nitidamente, está trocando uma palavra por outra pela relação mesmo de semelhança. Autor pela obra do autor. Então, resposta, letra D. Questão número 5. Observe o uso do vocábulo que nos enunciados dos itens abaixo. Assinale a alternativa que apresenta a sua classificação correta. Número 1. O igualmente imenso vazio que carregamos. Igualmente imenso vazio, o qual carregamos. Quando conseguimos substituir que pelo o qual, ele é considerado o pronome relativo. Ele se relaciona ao substantivo anterior, o vazio que nós carregamos. Número 2. Dele instalada pelo ato da leitura. Que escândalos? Tais escândalos. Esse que pode ser considerado um pronome demonstrativo, que está dentro é um tipo de pronome adjetivo. Existem pronomes substantivos e pronomes adjetivos. No caso, este que é um pronome adjetivo. Já podemos então ver que na letra C tem a opção pronome relativo e pronome adjetivo para o que? Tais escândalos. Número 3. Em um século dominado pelo virtual e pelo instantâneo, que poder resta à literatura? Temos aqui um sinal de interrogação, logo é uma frase interrogativa, iniciada pelo pronome interrogativo que. Que poder resta à literatura? Qual poder resta à literatura? Pronome interrogativo. E número 4, e você verá que rombo se abre em seu espírito. Quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto, tendo como objeto direto a oração inteira. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Introduzida pela conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, inicia uma oração subordinativa. Então, pode ser considerado uma conjunção subordinativa também. Opção, então, letra C. Número 6. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação incorreta. Letra A. Em tanto quando é vista como distração, quanto quando é vista como objeto de estudos, ele diz que os termos em destaques, o tanto e o quanto, estabelecem uma relação de comparação entre as duas situações relacionadas. Nitidamente, pelo próprio sentido, só na leitura a gente já consegue perceber que é uma comparação. Tanto quando é vista como distração, quanto, ou seja, tanto quanto é uma locução conjuntiva que estabelece justamente essa ideia de comparação. Letra B. Os dois pontos foram utilizados no excerto. A literatura perde o principal, seu poder de interrogar, interferir e desestabilizar.
foi utilizado para introduzir ideias que foram resumidas em um termo anterior. Justamente, toda essa frase seguinte, ela é o aposto do substantivo principal. E aposto faz justamente isso. Ele retoma, ele explica, ele resume um substantivo anterior. E aposto, geralmente, nem sempre, mas geralmente é separado por 2 pontos. A literatura perde o principal. Que principal? Seu poder de interrogar, interferir e desestabilizar. Letra C. A vírgula presente em a literatura é um ato solitário, nos aprisiona na introspecção. Foi utilizada para marcar a elipse de um termo. O que é elipse? É a omissão. Pode-se omitir alguns termos, desde que mantenha o seu sentido na leitura do texto. A literatura é um ato solitário, pois nos aprisiona na introspecção. Então, a vírgula marcou a elipse da conjunção explicativa, pois. Letra D. No período, mas também que descobertas e que surpresas ela pode deflagrar. Se o sujeito fosse para o plural, onde tem verbo aqui, pode, locução verbal, pode deflagrar. Sujeito de pode deflagrar, pronome ela. Se o sujeito fosse para o plural, a locução verbal ficaria pode deflagrarem. Vamos ver, verbo auxiliar mais um verbo principal no infinitivo. Quando o sujeito vai para o plural, quem varia é o verbo auxiliar. O verbo principal continua no infinitivo invariável. Que surpresas elas podem deflagrar. Essa seria a forma correta da locução verbal. Então, a resposta incorreta, a explicação incorreta é a presente na letra D. Questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta a análise sintática correta. Letra A. Não é preciso ostentar títulos, apresentar currículos ou credenciais. Ele diz que a oração apresenta sujeito composto e passivo. Oração é caracterizada por um verbo. Aqui há um verbo de ligação com um predicativo preciso. Predicativo do sujeito. E quem é este sujeito? Eu posso substituir esse termo inteiro pelo pronome isto ou isso. Invertendo a oração, ficaria isto não é preciso. Aqui é uma inversão de ordem. O sujeito ele veio posposto ao verbo da oração, o verbo predicativo. Se ele veio posposto, eu posso colocá-lo na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Representado pelo isto, sujeito, verbo, complemento. Ou, no caso, verbo de ligação e predicativo. Isso caracteriza uma voz ativa. Ele só apenas está deslocado, não sendo, então, uma voz passiva. Sujeito composto? Sim, porque apresenta 3 núcleos. Ostentar, apresentar, 2 núcleos. Ostentar e apresentar. Então, letra A está incorreta. Letra B. A literatura não serve para nada. É o que se pensa. O artigo o introduz o sujeito da oração. Este o não é artigo. Este o é um pronome. Por quê? Eu consigo substituir por aquilo. É um pronome demonstrativo. Antecedendo o pronome relativo substitui este pronome demonstrativo. A literatura não serve para nada. É isto ou é aquilo o qual se pensa. O que é o sujeito de pensar. Tudo bem, o o ele introduz, na verdade ele antecede. Este o então não é um artigo, é um pronome demonstrativo, o qual o pronome relativo ele substitui. Letra C. Vou dizer com todas as letras. São 2 formas de matá-la. O período apresenta adjunto adverbial de instrumento. Eu, sujeito oculto, vou dizer, locução verbal, vou dizer como, com todas as letras. Este aqui é o modo como ele vai dizer, de forma pormenorizada, de forma explicativa. Logo, não é um instrumento que ele vai utilizar para dizer, é um modo como ele vai dizer. Não é, então, um adjunto adverbial de instrumento, e sim de modo. Letra D. A realidade é apenas um pacto que fazemos entre nós para suportar o real. O pronome relativo, o que? Pronome relativo, um pacto, o qual fazemos. Consigo substituir por o qual? Então, caracteriza o pronome relativo. Pronome relativo substitui o termo anterior, que é
Um pacto. O pronome relativo que exerce a função de objeto direto, o pronome relativo ele introduz uma outra oração. Então, este que faz parte da segunda oração. Este que substitui o termo anterior, um pacto. Eu posso pegar o termo um pacto e colocar no lugar do que? Como que ficaria a frase? Nós fazemos um pacto. Este que, sendo parte da segunda oração, ele faz parte da sintaxe da segunda oração. Ele está ligado ao verbo da segunda oração. Dentro da sintaxe, do sentido da segunda oração, este que funciona como complemento do verbo fazemos. Nós fazemos o quê? Fazemos um pacto. Quem faz alguma coisa. Verbo transitivo direto, e este alguma coisa é justamente um pacto representado pelo pronome relativo que, objeto direto. Então, a análise correta é a letra D. Questão número 8, questão baseada no texto 2 da prova. Das respostas dadas por Bauman, só não podemos depreender que: letra A. O comportamento cultural da elite pauta-se hoje na indiferenciação dos objetos culturais. No texto encontra-se o seguinte trecho: em relação ao domínio das escolhas culturais, a resposta é que não há mais autoconfiança quanto ao valor intrínseco das ofertas culturais disponíveis, ou seja, não se sabe mais o que tem e o que não tem valor em relação às questões culturais. Então, letra A está correta. Indiferenciação dos objetos culturais. Letra B. As relações virtuais aparentam ser mais fáceis e agradáveis que as interações na vida real. Vamos ver se o texto traz algo relacionado a isso. Encontra-se o seguinte trecho: hoje assistimos à tendência de adaptar nossas interações na vida real como se imitássemos o padrão de conforto que experimentamos quando estamos no mundo online, na internet. Ou seja, realmente, as relações virtuais então aparentam ser mais fáceis que as interações na vida real. Tanto que quer se adaptar à vida real, à facilidade da vida online virtual. Letra C. O advento da internet permite uma conexão sempre fácil e eficiente entre as redes sociais. No texto encontra-se o seguinte trecho: redes, você sabe, são interligadas, mas também estão descosturadas e remendadas por meio de conexões e desconexões. Ou seja, dizer que o texto não fala que a internet permite uma conexão fácil, mesmo que dê para entender que a internet facilitou as redes sociais, não diz que é sempre fácil. Na verdade, descosturadas, desconexas também. Então, resposta, letra C, porque não é o que o texto diz. Letra D. A arte poderia ser salva desde que deixasse de se comportar como uma mercadoria, regida pelas regras do mercado. No texto, a gente encontra o seguinte trecho: bem, esses produtos se comportam como o resto do mercado. Então, exatamente, é o que o texto está dizendo, que a arte ela se comporta como uma mercadoria nas regras do mercado. Resposta, então, certa, letra C, porque está errada. Na verdade, não é o que o texto diz. Questão número 9. Leia o trecho a seguir e depois observe reescritas sugeridas para esse trecho e assinale aquela que está correta. Com a ideia de liquidez, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a globalização e o impacto da tecnologia da informação. O que o trecho está dizendo? Através ou por meio da ideia de liquidez, o autor explica as mudanças que são profundas pelas quais a civilização vem sofrendo devido à globalização e o impacto da tecnologia da informação. Letra A, ele reescreve da seguinte forma: a globalização e o impacto da tecnologia e da informação têm provocado mudanças profundas. E realmente, é o que ele diz. Globalização e a tecnologia da informação vêm provocando mudanças profundas que levam sofrimento à civilização. Profundas na civilização, as quais ele tenta explicar por meio da ideia de liquidez. Justamente com a ideia de liquidez, ele tenta explicar. Então, a letra A parece que está tudo correto, tudo tranquilo, sem alteração de sentido. Letra B. A ideia de liquidez, através da qual ele tenta explicar as mudanças profundas cuja civilização vem sofrendo em decorrência da globalização e do impacto da tecnologia da informação. Olhando assim, é muita informação, muito nome, parece, não, tá certo também, tá bonito, tá legal. Só que se a gente observar o pronome relativo cuja, a característica dele é de dar uma ideia de posse da palavra posterior, do substantivo posterior, em relação ao anterior. Por exemplo, o pai cuja filha viajou, a filha do pai. A árvore cujo galho quebrou, o galho da árvore. Então,
O cuja, ele pega o substantivo posterior e atribui a ideia de posse em relação ao anterior. Como que ficaria? A ideia de liquidez, no sentido, a ideia de liquidez através da qual ele tenta explicar as mudanças profundas cuja civilização. O sentido ficaria a civilização das mudanças profundas. Só que, na verdade, as mudanças profundas que pertencem à civilização. Seria, por exemplo, vou falar da civilização cujas mudanças profundas foram ocasionadas, aí sim, as mudanças profundas da civilização, do termo anterior. Aqui está o contrário. Aqui ele está trazendo posse da civilização para mudanças profundas. E aí é o uso inadequado da semântica do pronome relativo cuja. Essa ideia de posse. Então, o uso incorreto. Letra C. As mudanças profundas, repara, esse AS está com acento grave, chamado muitas vezes de crase, mas na verdade o nome é acento grave. As mudanças profundas que a civilização vem sofrendo decorrente da globalização e do impacto da tecnologia e da informação. Ele tenta explicitar pela ideia de liquidez. Repara, ele, o autor, tenta explicitar, locução verbal. Quem explicita, explicita alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede um objeto direto, ou seja, um termo sem preposição. Quem é esse objeto direto de tenta explicitar? Pelo sentido do parágrafo que ele escreveu aqui, é este termo inicial. As mudanças profundas, as quais a civilização vem sofrendo decorrente da globalização e do impacto da tecnologia da informação, ele tenta explicitar pela ideia de liquidez. Pela ideia de liquidez, com a ideia de liquidez, ele, o autor, tenta explicitar o quê? As mudanças profundas. Tenta explicar ou explicitar as mudanças profundas. Quem explica alguma coisa, explica o quê? As mudanças profundas. VTD com um OD. Neste caso aqui, as mudanças profundas não se caracteriza como um objeto direto, visto que está antecedido pelo acento grave. Logo, por uma preposição com um artigo A. Preposição com artigo A. Se tem preposição A, é característica de um objeto indireto e não de um objeto direto. Logo, é escrita uma correção gramatical, quer dizer, uma incorreção gramatical devido ao uso da preposição do acento grave, que é complemento de explicitar. Letra D. De acordo com a ideia de liquidez, ele tenta esclarecer as mudanças profundas as quais a civilização vem experimentando pela globalização e pelo impacto da tecnologia da informação. Repara, com a ideia de liquidez, significa por meio da ideia de liquidez, através da ideia de liquidez, é diferente de acordo com. De acordo é algo em que ele se espelhou e está escrevendo ou falando de acordo, em conformidade com aquela ideia. Só que ele não está seguindo uma regra ou um padrão ou não está se conformando com uma ideia anterior. Ele está usando a ideia anterior com a ideia de liquidez. Ele pega e utiliza como um instrumento e não de acordo com essa ideia. A ideia é dele. Ele não se baseou em uma outra ideia para falar sobre um determinado assunto. Ele está usando esta ideia. Então, o de acordo é diferente de com a ideia. Então, resposta certa, letra A. Questão de número 10. Assinale a opção cuja análise da pontuação não está de acordo com a regra gramatical da língua portuguesa. Letra A. Não parece haver esforço na parcela online virtual de nossa experiência de vida. Separar termos de função sintática semelhante. A vírgula tem essa característica. Não parece haver esforço na parcela online. A parcela virtual são adjuntos adnominais. Do lado, um do outro, mesma função sintática, separo por vírgula. Então, está correto. Letra B. No mundo interligado, porém, as interações sociais ganharam a aparência de brinquedo de crianças rápidas. Indicaram a omissão de um termo. Omissão de um termo. No mundo interligado, porém, uma conjunção adversativa, está presente, as interações sociais ganharam a aparência de brinquedo de crianças rápidas. Uma frase, com todos os seus sentidos completos, sintaxe completa, não tem omissão de termo nenhum. Então, essa explicação está errada. Letra C.
Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação deles. Isolar orações adverbiais deslocadas. Como e se, duas conjunções adverbiais, e estão separadas, logo introduzindo uma oração adverbial, estão separadas por vírgula da oração principal. Dependerá da imaginação e da determinação deles. Letra D. Hoje, as elites medem sua superioridade cultural pela capacidade de devorar tudo. Isolar adjunto adverbial. Sim, hoje adjunto adverbial de tempo, isolado da oração por uma vírgula. Então, a resposta correta é a letra B. Agora para a questão número 11. Jana Lausen, ao utilizar a expressão metafórica genro que mamãe pediu a Deus, comparando-a à literatura de nosso tempo, esclareceu que essa literatura é para ela provocativa e reflexiva, desconcertante e relevante, inofensiva e obediente, reflexiva e desconstrutora. Bom, a gente pode observar que três delas têm sentidos bastante parecidos nas suas respostas: a A, a C, a A, a B e a D, com as palavras provocativa, desconcertante e desconstrutora. Já a C, ela se diferencia das outras semanticamente. Inofensiva e obediente são duas palavras que não se encontram nas outras opções. A expressão genro que mamãe pediu a Deus é uma expressão que denota, vamos dizer assim, bom moço, né? Aquela pessoa muito boa, que agrada sempre o sogro e a sogra e que não causa problema nenhum na família da outra pessoa. Logo, esse tipo de literatura seria uma literatura, já que é o genro que mamãe pediu a Deus, uma literatura bom moço ou boa moça, inofensiva e obediente. Existe um trecho no texto que diz o seguinte: processo de politização obediente dos novos escritores brasileiros. Ou seja, politização obediente. É um bom moço, é inofensivo e obediente. Resposta, então, letra C. Questão de número 12. Segundo o texto, pode-se afirmar que a literatura só desempenha seu papel no momento em que agrada a sociedade. Na verdade, é o contrário. Ela desempenha seu papel quando desagrada a sociedade, os atores sociais, quando traz questões que desagradam a sociedade. Letra B. O poder da literatura consiste em tirar o cidadão do lugar físico em que se encontra. Na verdade, ela consiste em tirar o cidadão de seu lugar de conformidade em que se encontra, seu estado de conforto, de passividade, e não um lugar físico. O lugar físico é só uma metáfora. Letra C. Literatura é relevante à medida que desnuda problemas sociais e situações essenciais de vida. Bom, essa ideia se encontra no texto, é realmente o sentido que ela traz. Ela é relevante quando ela provoca, quando ela traz à tona os problemas sociais das situações da vida. Podemos, então, deixar como letra C por enquanto. Letra D. O poder da literatura está em deslocar o olhar do leitor para obras politicamente corretas. Vamos ver se é isso que o texto traz. Tem um trecho do texto que diz o seguinte: os livros e autores que me conquistaram, me fizeram compreender o poder da literatura na formação política e social de qualquer cidadão, falavam de sexo, de drogas, de dor, de vida e de desespero. O que, na verdade, sexo e drogas, por exemplo, não se encaixam num politicamente correto. Então, é contrário. Em vez de locar o olhar para obras politicamente corretas, provoca para obras politicamente incorretas. Então, resposta, letra C. Questão de número 13. O estilo textual do gênero blog admite o uso da linguagem figurada. Marca alternativa em que não há esse tipo de linguagem. Letra A. A nossa produção literária cortou o cabelo, fez a barba, colocou sapato de couro, terno e gravata. Bom, claramente, linguagem figurada, cortou o cabelo, colocou os sapatos, porque produção literária não faz isso. São características de seres personificados. Letra B. Ok, em minha opinião, a literatura que não lhe sacode também é literatura. Não lhe sacode. Sacudir é um movimento físico agitado que não lhe cabe a uma literatura. Literatura em si não pode fazer essa característica literalmente. Então, há uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada em sacudir. Letra C. Que não coloca o dedo na ferida e estafura. Novamente, pelo contexto, pode perceber que esse coloca o dedo na ferida é uma linguagem figurada para incômodo, uma metáfora para incômodo, para inconveniente. Letra D. Teria observado o fenômeno desconcertante a cometer a literatura nacional. Bom, fenômeno, pode-se ter vários tipos de fenômenos, pode-se dizer que são várias situações, e fenômeno é uma característica que pertence tanto a seres
animados, a seres animados, substantivos concretos, substantivos abstratos, e que literatura, então, pode sofrer de determinado fenômeno, não há problema nenhum. Resposta, então, letra D. Número 14, uma questão que se refere à charge da Mafalda. Sobre o texto 4, a charge, assinale a alternativa que apresenta uma análise incorreta. Letra A. O segundo quadrinho apresenta uma quebra de expectativa em relação ao que expressa o adjetivo presente no primeiro. Vamos dar uma olhada então na charge. Bom, primeiro quadrinho. Vamos ver este novo livro de histórias. Adjetivo novo remete então a algo inovador. Segundo quadrinho. Num país distante vivia um ogro que comia crianças. Essa é a narrativa, o início da narrativa do livro que ela está lendo. Percebe-se algumas características que são comuns de outros livros já de literatura infantil, livros muito divulgados, enfim, uma variedade de livros que têm as mesmas características, como num país distante, numa terra tão distante, num lugar longínquo, num país distante, enfim. E o ogro, um monstro, literatura infantil geralmente tem personagem monstro, então realmente quebra de expectativa porque ela pensava que seria um livro inovador, este novo livro de histórias. Só que chegou, havia histórias, o início é de histórias comumente já lidas, já estabelecidas. Então, a letra A está correta, pois apresenta, sim, uma quebra de expectativa. Letra B. O uso do pronome demonstrativo este no primeiro quadrinho justifica-se por se referir a algo que ainda vai ser apresentado no próximo quadrinho. Isso aí está remetendo ao uso do pronome demonstrativo, em que este se refere a algo que virá e o esse ou aquele a algo que já veio no texto anteriormente. Vamos ver se é essa a função do pronome este. No primeiro quadrinho, o pronome este aparece na seguinte frase. Vamos ver este novo livro de histórias. Neste caso aqui, o este está sendo utilizado na função espacial e não na função textual. Espacial por quê? O livro está na mão dela, está próximo a ela. Vamos ver este novo livro de histórias, ou seja, esse livro de histórias que está na minha mão, este aqui, e não esse que está na tua mão ou aquele que está mais distante. Logo, o pronome este não é função textual, é função espacial. Então, o pronome este não é utilizado para algo que vai vir depois em outro quadrinho, mas sim para se referir àquele livro na questão do espaço. Então, a resposta B está incorreta. Resposta letra C. Então, percebemos que o pronome este não está se referindo a algo do texto que vai vir posteriormente no outro quadrinho, mas sim a um livro que ela está segurando, a uma questão espacial. Então, a resposta, a letra B, ela está correta porque ela é incorreta, apresenta uma análise incorreta. Logo, se é isso que ele quer, é a resposta certa. Letra C. O vocábulo droga, terceiro quadrinho, passou pelo processo de derivação imprópria e, no contexto, apresenta-se como interjeição. Lá no quadrinho, nós vemos que ela usa como interjeição droga, ou seja, uma indignação, uma questão emocional. Logo, uma interjeição. Só que droga, a princípio, é um substantivo, é um item, será um medicamento, um remédio, uma substância tóxica. De substantivo, droga, passou a ser usado como interjeição, mudou a classe gramatical. Este é o nome que se dá realmente à derivação imprópria. Este nome de derivação imprópria é o processo de derivação de palavra em que há essa mudança de classe gramatical. Na letra D, se substituirmos o pronome nós no sexto quadrinho por as crianças, o verbo poderá ser flexionado na primeira pessoa do plural. Vamos lá ver como aqui está a frase no quadrinho. Então, agora, na charge, ele diz o seguinte lá na letra D. Ele substitui nós por as crianças. O futuro da humanidade não somos nós. O futuro da humanidade não somos as crianças. Então, podemos colocar as crianças não somos. E ele diz que colocando as crianças,
o verbo poderia ficar na primeira pessoa do plural. Bom, a princípio a gente poderia pensar, não, está errado. As crianças não são o futuro da humanidade, concordando com isso na terceira pessoa, já que as crianças seria um sujeito de terceira pessoa do plural. Só que existe um fenômeno que chama silepse de pessoa, que é quando você admite uma pessoa dentro de uma outra pessoa gramatical. No caso aqui, as crianças elas se incluem. Então, terceira pessoa, dentro dessa terceira pessoa, ela está se incluindo. Então, fica subentendido o nós. O nós é primeira pessoa. Então, por essa questão de silepse de pessoa, poderia ficar as crianças, não somos o futuro da humanidade, já que ela está falando das crianças no geral, e inclusive ela está enquadrada, ela está inserida nessas crianças. Então, o nós seria aceito por uma questão discursiva em que ela se inclui também dentro dessas crianças. Então, aqui na letra D, substituindo nós por as crianças, o verbo poderá sim ser flexionado na primeira pessoa do plural. A resposta, então, letra B, como já vimos anteriormente. Questão de número 15. Aquilo que motiva a indignação de Mafalda, no texto 4, foi também, de certa forma, abordado por Bauman na entrevista, texto 2. A cenário alternativo em que o entrevistado fala de um aspecto que resultou na literatura que tanto desagrada a personagem Mafalda. Bom, o que traz indignação para Mafalda? Vamos ver este novo livro de histórias, um livro que seria inovador, e aí começa uma narrativa como um livro de história comum, dos que tem por aí no mercado. Ela se indigna, droga, sempre come a gente, até quando vamos ser os frangos da literatura? Estou cheio desses livros com lobos e ogros que comem crianças. Lá embaixo, carne de imprensa, é isso que nós somos. Então ela fica indignada, porque ela pega os livros de narrativa, os livros de história, e são sempre todos a mesma coisa, o mesmo tipo de narrativa, simplesmente para atender o mercado editorial. Bom, a partir disso, então agora nós já podemos procurar uma opção que apresenta esse tipo de explicação. Vamos ver a letra A. Na entrevista, o autor diz: esses produtos se comportam como o resto do mercado. Voltam-se para as vendas de produtos na sociedade dos consumidores. É justamente essa indignação da Mafalda. Livros que são simplesmente para vender, mas que possuem todo o mesmo padrão, o mesmo formato, sempre as mesmas histórias. Então, opção letra A. Letra B. Os jovens precisam resistir às expressões da fragmentação e recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada. Essa é uma ideia que não apresenta na charge. Hoje as elites medem sua superioridade cultural pela capacidade de devorar tudo. Também não tem na charge a ideia de elite, de superioridade cultural, não traz essa questão. Letra D. Não há mais autoconfiança quanto ao valor intrínseco das ofertas culturais disponíveis. Também não traz essa ideia de autoconfiança quanto ao valor intrínseco. Não, simplesmente a charge fala de uma história que se repete para atender o mercado. A mais plausível, a letra A. Questão de número 16. Considerando a relação existente entre a linguagem verbal e a não verbal no texto 4, assinale a alternativa correta. Lembrando que linguagem verbal é que possui palavras e não verbal é que não possui palavras. São símbolos, imagens, gestos e expressões. Letra A. A linguagem não verbal contribui para a construção do sentido do texto. Sim, claro, pela charge, com certeza, uma construção de palavras com imagens. Então, letra A está correta. Vamos ver as outras opções. Letra B. A linguagem verbal poderia ser parcialmente omitida sem nenhuma perda de sentido. Bom, poderia ser parcialmente omitida sim. Só que ao ser parcialmente omitida, vai perder um mínimo de sentido. Então, quando ele afirma que sem nenhuma perda de sentido, está incorreta. Porque se você omitiu, tanto na verbal quanto na não verbal, uma expressão, um símbolo, pode sim interferir no sentido do todo da charge. Então, incorreta. Letra C. As imagens, devido a seu caráter ilustrativo, ou seja, simplesmente só para ilustrar, mas não para significar, não interferem diretamente no tema abordado no texto. Na verdade, não tem meramente o caráter ilustrativo. Não é simplesmente para melhorar a charge, para trazer uma ilustração, uma simbologia, algo a mais, mas é algo importante sim. Então, interfere diretamente no texto.
Já que tem bastante linguagem não verbal, ela certamente vai interferir no texto no todo. Letra D. Mafalda, ao longo do texto, demonstra curiosidade, irritação, raiva e passividade. Vamos dar uma olhada lá na charge para ver se apresenta esses 4 itens. Bom, analisando as palavras curiosidade, irritação, raiva e passividade, podemos identificá-la na charge nos seguintes itens. Curiosidade, vamos ver este novo livro de história. Irritação, interjeição, droga. Estou cheia desses livros, raiva. E passividade, o futuro da humanidade não somos nós? É uma pergunta, ou seja, ela está contestando justamente, não somos nós o futuro da humanidade. Carne de imprensa, isso que nós somos. Ou seja, ela não demonstra, na verdade, passividade. Demonstra irritação, raiva, curiosidade, menos passividade. Então, a letra D é uma opção incorreta, restando a opção A como correta.